O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Breve virá, breve Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Deus, o nosso bondoso Pai Celestial, Deus Criador, Redentor, há de abençoar a todos nós, eu aqui abrindo e explicando fielmente a sua palavra, a Santa Bíblia, e você aí, com o caderno e a caneta, anotando cada passagem. Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje: Aliança de Misericórdia. As águas do dilúvio haviam coberto a terra inteira. Uma geração de grandes pecadores perecera afogada. Cerca de 7 meses depois do fim da chuva, Noé evidentemente ansiava sair da arca. Soltou, pois, um corvo para averiguar se a terra estava enxuta. O corvo, porém, não tendo achado onde pousar o pé, ficou sobrevoando as águas e aparentemente retornando à arca. Noé fez outra experiência com uma pomba, mas igualmente sem resultado. 2 semanas depois soltou de novo a pomba. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, não mais tornou a ele. Gênesis 8, versículos 11 e 12. A terra estava seca. Veio então a ordem de Deus: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, assim aves como gado, e todo o réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra. O mundo antediluviano passara. Surgia agora um novo mundo. Como na criação, foi-lhe dada a ordem de multiplicar-se e dominar a terra e os animais. Noé erigiu um altar, sacrificou animais e aves limpos, e Deus aceitou o seu culto, prometendo-lhe o seu favor. Na mesma ocasião, Deus fez com Noé, e através dele com a nova humanidade, uma aliança de misericórdia, da qual o arco-íris é sinal. O arco-íris era uma novidade. Evidentemente não chovera sobre a terra desde a criação até o dilúvio. Segundo Gênesis 2, versículo 6, uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Mas após o dilúvio choveria, e isto possibilitaria o arco-íris, produzido, como sabemos, pela refração e reflexão da luz do sol sobre as gotas da chuva. Deus, pois, fez com o homem uma aliança de misericórdia e constituiu o arco-íris sinal dela. Sobre o trono de Deus no céu há também uma semelhança de arco-íris. O apóstolo São João diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Apocalipse 4, 2 e 3. Pelos pecados que comete, o homem provoca os juízos divinos, mas o Salvador por ele intercede. É-lhe necessário tão só apontar para o arco nas nuvens e para o arco que está sobre o trono como sinal da misericórdia de Deus, para com o mundo perdido e, em particular, para com a alma arrependida. A aliança do arco-íris é, pois, uma promessa da graça de Deus para com o pecador em todo o tempo, uma promessa de graça a nós hoje.
Aqui na terra nós vemos só a metade do arco nas nuvens. Isso, sem dúvida, é um símbolo da imperfeição da nossa presente experiência. Os filhos de Deus ainda estão aqui, sujeitos à tristeza, à doença e à morte. Mas vem vindo o dia em que, por graça de Deus e para a glória sua, veremos o arco-íris completo rodeando o trono, e então nos regozijaremos naquela pátria de glória. Amigo, onde quer que estejas e quaisquer que tenham sido tuas dificuldades, lembra a promessa de Deus de que o arco nas nuvens é um sinal. Ele é para ti. Nas tempestades da vida, nas horas escuras, devemos lembrar que por cima das nuvens brilha o sol da misericórdia. Por detrás das trevas está Deus, velando por nós, dosando a provação, conduzindo as circunstâncias para o nosso bem eterno. Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, diz o Senhor, que se compadece de ti. Os desapontamentos, provações, tristezas e dores devem nos aproximar de Deus em vez de nos afastar dele. Poderá ser que não vejamos razão para eles, mas podemos ter a presença de Deus neles. A aliança do céu com Noé, que o arco-íris lembra, é segurança de que Deus nos ama, de que nos trata com misericórdia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Crês, amigo, no Salvador que Deus proveu? Já lhe confiaste a vida? Se é que não, por que não vens a ele agora? É perigoso viver sem Deus. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Primeira passagem bíblica sobre o livro da vida, no contexto dos 1000 anos do Apocalipse, capítulo 20. Anote, amigo, escreva, amiga, levando a sério, pela sua humildade, pelo seu cristianismo, mais uma aula de Bíblia. Mesmo que você já saiba tudo sobre isso, às vezes até mais do que eu, continue humilde cristão ou cristã e anote. Primeira passagem é esta, anote. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Mas no final desta aula de Bíblia, o milênio, os 1000 anos do Apocalipse 20, reportar-me-ei mais uma vez esta passagem. Anotou? Parabéns? Então leia Apocalipse 20, de 11 a 15. O juízo final. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se livros, e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte uma lei, a lei aqui em português, mas a palavra grega é Hades, equivalente para a hebraica Sheol, ou seja, a inexistência, o nada, deram os mortos que neles havia.
e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno aqui, que vem do latim infernos, palavra que é adjetivo em latim, mas que em grego é Hades, inexistência, o nada. Então a morte e o inferno, o Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Chegamos ao ponto principal, versículo 15, Apocalipse 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito, onde? No livro da vida. Foi lançado onde? Na verdade será, final do milênio, no lago de fogo. Então, prezado amigo, querida amiga, já fica mais do que evidente pela Bíblia, não é ideia minha, ou de alguma igreja, é o que está na Bíblia, que ai daquele que não for encontrado com o nome inscrito no livro da vida, no final do milênio. Até porque, na realidade, no final dos 1000 anos do Apocalipse 20, como ficou claríssimo no programa do sábado passado, não? Estou aqui, Sara Brasil FM Goiânia 93.9, ficou claro que no final do milênio são ressuscitadas todas as pessoas que viveram e morreram perdidas. O que o Apocalipse chama de a segunda ressurreição. Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Segunda ressurreição para a segunda morte no lago de fogo. Então é importantíssimo, o quão importante é isso, não? O livro da vida, que o nosso nome esteja ali inscrito, que permaneça ali. Demeus Carvalho, você está insinuando pelo seu conhecimento bíblico que, uma vez que a pessoa tem o seu nome inscrito no livro da vida, tal nome possa ser riscado? Sim, não é o que eu digo, não é o que eu penso, é o que está na Bíblia, como veremos ainda neste programa na sequência. Então é importantíssimo, amigo, também amiga, levando a sério cada aula de Bíblia que eu ministro, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, diretamente aqui do meu estúdio da residência em Séries, Goiás, para a Sara Brasil FM 93.9, Goiânia, sempre com agora aos sábados, das 13 às 14 horas ou quase. Então, essa passagem já foi, não é isso? Agora a próxima, anote. Malaquias 3, versículo 16. Malaquias capítulo 3, capítulo 3, não é isso? Versículo 16. Folheando aqui a minha Bíblia e já encontrei. A minha parte aqui está feita. Já tenho aqui minha Bíblia aberta nisso. Anote. Malaquias capítulo 3, capítulo 3, para que alguém não confunda com 13, capítulo 3, versículo 16. Não estou para bem, então leio. Malaquias 3, 16. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. O memorial foi escrito diante dele. E os que temiam ao Senhor, o memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Então lá no céu, a Nova Jerusalém, cidade que fica num planeta muito longe daqui, Nova Jerusalém, existe um santuário com 2 compartimentos. Então, junto ao trono nosso Deus, existem livros e mais livros, tribunal e tal. E ali existe um memorial escrito para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E alguém questiona, mas espera aí, Deus não é o Todo-Poderoso? Ele não é Deus? Ele não é onisciente, onipresente, onipotente? Não sabe de tudo? Claro, mas Deus tem seus motivos e propósitos. Quem somos nós para questionar? Há quem então literaliza algo espiritual da Bíblia e há quem, ao contrário, espiritualiza aquilo que é literal. O planeta lá em cima é literal, como aqui o nosso planeta Terra. Lá em cima é um planeta. Não sabemos o nome daquele planeta. O que sabemos pela Bíblia é que naquele planeta, muito longe daqui, lá em cima, terceiro céu, ao qual Paulo foi arrebatado, chamando aquele local a cidade de paraíso, 2 Coríntios 12, 1 a 4. Então, o planeta é real, a cidade é real, seus 12 portões de pérolas maciças, tudo aquilo real, a árvore da vida é real, o rio da vida, o trono nosso Deus. Deus é real, Deus é literal, não é algo assim espiritual, simbólico. Deus não é simbólico, Deus é real. E assim também, os livros do santuário lá em cima são reais. Então o livro da vida, mais do que real. Prossigo mais uma passagem, anote, o livro da vida. Vamos prosseguindo.
Daqui a pouco, então, pela Bíblia, mais detalhes, mais diretos sobre o assunto. Anote. Salmo 60, desculpe, eu olhei o inverso, a vez 65 é 56. Que isso, lendo aqui como livro em japonês, em hebraico, da direita para a esquerda, isso é português. Então, em português, vamos lá. Salmo 56, quer dizer, vamos lá não, que eu fico aqui, não posso ir lá, não. Fico aqui, desculpe esse negócio, vamos lá, é besteira. Tanto ouvir essa bobagem em rádio, a mente acaba gravando e a gente fala sem querer, não? Coisa impressionante. O cérebro, de vez em quando, prega uma peça e nos dá uma rasteira. Calma aí, meu cérebro. Eu acho aqui por conta própria, quer dizer, o cérebro que age, não é? Mas calma aí, que cérebro de Deus Carvalho. E assim eu prossigo. Para agora, então, anote. Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo, alguém disse lá. Salmo capítulo 56, não é capítulo. É um livro de cânticos, salmos, não tem capítulo, e sim o número dos salmos. Salmo 1, Salmo 3, Salmo 91, e agora é o Salmo 56. Não é capítulo 56. Isaías, por exemplo, sim. Isaías 15, versículo 17, coisa assim, não. Salmo não tem capítulo, e sim os salmos, os cânticos. Poesias, não. Profecias e tal. Então, para agora, Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8, e eu fiquei aqui bobeado. E acabei não folheando a minha Bíblia, que eu não sei de cor o que está neste versículo. E também hoje eu cometi a gafe de não colocar aquele famoso papelzinho com marca-páginas em cada local onde eu devo abrir a Bíblia, folheando, não? Que as páginas, Santo Livro, para ler. Mas já encontrei, então, menos mal. Tudo bem, não, graças a Deus. Bom, mais uma chance para quem não notou. Então anote, logo lerei. Salmo 56, versículo 8, agora tudo bem, leio. Registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro memorial, a favor dos santos, nosso Deus, do povo, a quem Deus está salvando aqui na época, Davi. Não estão elas no teu livro literal, como a cidade era literal, Deus é literal, como Davi era literal, os salmos são literais, tanto é que os temos em todas as Bíblias, não? Os 150 salmos, e assim um livro lá em cima, memorial, como veremos daqui a pouco, o principal livro da vida também, tudo real, nada de simbólico. Bom, mais uma passagem, anote, Daniel 12, versículo 1. Alguém está notando que o assunto vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais elucidativo, não? Então eu estou em Jeremias, Ezequiel e agora encontrei Daniel. Estou em Daniel. Isso, caiu bem em cima, que bom, não? Coincidência, mas tudo bem. Anote. Daniel 12, versículo 1. Daniel capítulo, agora sim capítulo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Eu estou para bem, eu leio. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, do hebraico Micael. Quem é como Deus? Aquele que é como Deus. É o filho membro da Trindade, por meio do qual, de quem Deus o Pai fez tudo. Tudo foi feito por ele, pelo Miguel, pelo arcanjo Miguel, pelo príncipe da paz, filho do nosso Deus, como membro da Trindade, um ser divino, onisciente, onipresente, onipotente. Mas assunto é este, no outro dia sim, aguarde. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, é ele, o nosso príncipe da paz, o qual vindo ao mundo tornou-se então filho do homem, filho do nosso Deus, já era, não? Filho do homem apenas do nascimento da Virgem Miriam, em português Maria, na gruta de Belém, 33 anos lá, como filho do homem, nunca pecou e tal. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, qual tempo? Tempo da angústia que virá, tempo das 7 terríveis pragas, após o fechamento da porta da graça, durante um ano, como está em Apocalipse 18, versículo 8 e tal, até a volta do Cristo, final daquele tempo, 7 pragas. Mas nesse tempo, o teu povo, o povo do profeta Daniel, e o nosso povo também, nós cristãos atuais, mas nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar, o quê? Todo aquele que se achar escrito onde? No livro, será liberto. Liberta a angústia terrível que virá ao mundo após o fechamento da porta da graça. Quando explicar isso, mais passagens sobre o assunto, a graça que existe desde que Deus existe, Adão e Eva e tal,
e que Deus estará exercendo a favor de toda a humanidade. Então, quando a porta da graça fechar, quem será salvo, para sempre salvo, garantido. Quem será perdido, já era. Passou-se o tempo. Mas nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, qual livro? Evidentemente o livro da vida, será liberto. Mais uma passagem, anote. Agora, ainda em Daniel, regredindo um pouco, Daniel 7, versículo 10. Anote, escreva. Quer dizer, anote, amigo, escreva, amiga. Que anotar mesmo escrever mesmo que anotar, não. Só que anote, amigo, escreva, amiga, para não repetir aqui a mesma palavra numa frase, que é chato, não? Então, Daniel 7, não tão chato, mas já foi. Daniel 7, versículo 10, anotou? Daniel 7, versículo 10. Alguém anotou? Então leu. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Dele quem? Deus, o Pai, o ancião de dias. Milhares de milhares o serviam, anjos, serafins e querubins, potentíssimos seres criados que nunca pecaram. A terceira parte pecou, as duas partes que ficaram, não. Lá em cima, santos perfeitos. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Como eu li no princípio, Apocalipse 20, 11 a 15, livros abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Repetirei tal passagem, mas para o final dessa dissertação, aguarde. Então, mais uma passagem, ao invés de pegar aqui meu papel rascunho, onde anotei as passagens, eu peguei foi o celular, que está perto, não? Mas tranquilo. Então, para agora, anote, Apocalipse 20, versículo 12. Apenas versículo 12 do Apocalipse, capítulo 20. Anote a aula de Bíblia. Apocalipse 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12, eu leio. O releio que eu li isso na introdução, lembra-se? Primeira passagem. Agora Apocalipse 20, apenas versículo 12, leio. E viu os mortos. Como? João está vendo defuntos, cadáveres? Não. Mortos então ressuscitados para ouvir a sentença, ouvirem a leitura, suspicados, escritos nos livros, e saber que seus nomes não estarão no livro da vida. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Lembra-se que eu li há pouco, Daniel 7, versículo 10? O trono, o tribunal, livros abertos e tal, testemunhos, anjos, milhões, milhares. E abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Este é o mais importante livro do santuário celestial, o livro da vida. Oxalá que o nosso nome esteja ali escrito e que permaneça pela graça do nosso Pai celestial. Mais uma passagem sobre esse assunto, claro, note. Apocalipse 20, 12 e 15. Apocalipse 20, não se impressione se alguma passagem é repetida, que faz parte. Anote a si mesmo, faz parte dessa aula. Agora Apocalipse 20, o versículo 12 e o versículo 15. Apocalipse 20, 12 e 15, leio. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, o qual é o livro da vida. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado num lago de fogo. Como iremos melhor em breve, não neste programa, em breve, aguarde. Na verdade, as pessoas perdidas não serão lançadas no lago de fogo. Isso aqui, no caso, não é espiritual, é simbólico. O lago de fogo é simbólico, porque toda a terra será incendiada por Deus no final do milênio, para a grande queima do diabo, dos demônios e das pessoas perdidas ímpios, ressuscitados então, no final do milênio, na segunda ressurreição. Então, para agora, mais uma passagem, claro, anote. Lucas 10, versículo 20. Vejamos se o Senhor Jesus Cristo, nosso professor de Bíblia, por excelência, tinha conhecimento como filho do homem na terra, profeta, filho do nosso Deus, membro da Trindade, embora viveu como homem, lá naquela região, Judéia, Palestina e tal, durante aqueles mais ou menos 33 anos. Vamos constar o Cristo. Nele acreditamos, não é, amigo? Nele cremos. Eu creio nele, você também, não? E na sua palavra, na Bíblia Sagrada, claro. Então, para agora, anote, se ainda não fez, Lucas 10, versículo 20, já encontrei. Então, mais uma chance para você
a Milton, a minha amiga, no caso, vocês, não é? Tudo bem, tranquilo. Anote, eu prefiro a expressão no singular, que facilita a concordância pronominal, verbal, o acerto aqui na gramática, coisa assim. Então, tudo bem. Anote, amigo, se ainda não fez. Eu não falo amigo, vai para amigo também, evidentemente, Ramundo e todo mundo aí, com o rádio ligado. Goiânia, regiões e cidades além, região metropolitana, até além, cidades circunvizinhas e tal. Sara Brasil FM, Goiânia, 93.9, aqui Demilson Carvalho, aula de Bíblia, nossa escola bíblica, sempre aos sábados, das 13 às 14 horas. Sara Brasil FM Goiânia, 93.9. Divulgue, não fique com essa luz também para você. Avise seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, faculdade, escola, na igreja e tal, que Demilson Carvalho está já há algum tempo, pouco tempo, mas prosseguimos, na Sara Brasil FM, aos sábados, 13, 14 horas, ministrando aula de Bíblia. Parece-me que nessa emissora, este estilo é único, não? Eu não estou dizendo que este programa é melhor, jamais, não me comparo, mas de fato é único. Talvez em todo o Brasil, é o único programa onde há uma aula de Bíblia, escola bíblica então, e a pessoa pega o caderno e a caneta e vai anotando as passagens que eu cito, leio, explico. Maravilha, Deus seja louvado, não? O mérito é do nosso Deus, quando chama, capacita e habilita. Finalmente então, calma, Deus Carvalho. Finalmente então, lendo a passagem, a qual é Lucas 10, estou no 9, agora sim, não deu certo. Lucas 10, versículo, e agora? Porque até esqueci. Ainda bem que eu tenho anotação, seguro o meu erro de velho. Sim, Lucas 10, versículo 20, Lucas capítulo 10, versículo 20, depois de breve tropeiro, finalmente leu. Lucas 10, versículo 20. Palavra do Cristo. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aqui o Cristo não usou a nomenclatura do livro da vida, mas é claro que ele falou do livro da vida, nomes escritos nos céus, no livro da vida, memorial lá do nosso Deus, no santuário da Nova Jerusalém. Então devemos nos alegrar, não porque Deus nos use para fazermos milagres e tal, e sim por termos os nossos nomes no livro da vida, no livro lá do céu. Mais uma passagem, anote, vem do apóstolo Paulo, que entendia bastante de Bíblia de verdade, do santuário da Nova Jerusalém e do livro da vida, anote, Filipenses 4, versículo 3. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, estão um pouco atrás, já encontrei, quase que um milagre, que essas cartas pequenas são difíceis a gente encontrar, não é? Já encontrei, graças a Deus, tranquilo. Bom, Filipenses 4, versículo 3, versículo 3, anote se ainda não fez. Filipenses 4, versículo 3, onde, pela graça do nosso Deus, eu leio. Regozijai-vos sempre no Senhor. Não, eu estou lendo o versículo 4, eu falei certo, mas li errado. Essa Bíblia não é errada, mas para o momento não é o que eu quero. É de fato o versículo 3. Calma, preste atenção, rapaz. Filipenses 4, versículo 13. Agora sim. E peço também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão onde? SPC Serasa? No STF Brasília? Não. Cujos nomes estão no livro da vida. Eita glória, não? Claríssimo, não? Como o sol ao meio-dia, claridade total. Cujos nomes estão no livro da vida. Então Paulo conhecia o livro por nome completo, lá de cima, e chamou que de o livro da vida. Não precisa comentar, se comentar estraga. Próxima passagem, Hebreus 12, 22 e 23. Então, Hebreus, antes do Tiago, não é? Então tem que ser atrás, que eu estou... Encontrei. E caiu em cima. Eu estava lá em 1 João, folhei aqui a Bíblia, aleatoriamente, que é o bem onde eu citei, não? Logo lerei. Anote. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. É isso, pode anotar, porque é isso. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Alguém questiona-me, Demilson Carvalho, por que você não fala versos, somente versículo? É por isso, porque na Bíblia não existem versos.
existem apenas versículos, ou seja, livros, epístolas ou cartas e capítulos e versículos. Na Bíblia toda não há um verso, é apenas milhares de versículos. Por isso que eu falo versículos e não versos. Mas se você fala verso, não perderá a salvação por isso. E eu não ganharei a salvação por acertar falando apenas versículo ou versículos. Então, por agora, Hebreus 12, versículos, é isso? Versículos 22 e 23. Isso, então leio. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, inscritos nos céus. Inscritos onde? Lá no céu. Mas no que lá? No livro da vida. Tendo chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, nomes inscritos nos céus, evidentemente notório, no livro da vida. Mais uma passagem à noite. Para agora, Apocalipse 13, versículo 8. Isso é fortíssima. Toda a Bíblia é um superlativo fortíssima. Mas são as passagens, de fato, mais interessantes. Óbvio, isso é natural. Então, para agora, Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. Alguém anotou? Levando a sério uma hora de Bíblia. Eu fico muito feliz por isso, sabendo que, ao menos uma boa parte dos meus, por que não, alunos queridos e alunas, jamais alunes, não é? O português tem que ser respeitado. A palavra alune não existe, sim a palavra aluno e a palavra aluna. Mas no geral se fala os alunos, englobando machos e fêmeas, não é isso? Apocalipse 13, versículo 8, leio. E todos os que habitam sobre a terra. O contexto deixa claro que esses todos que no absoluto serão as pessoas que estarão adorando as bestas, que então perderão salvação. E não toda a humanidade, salvos aqui e fora disso. E todos os que habitam sobre a terra adorarão. Adorarão quem? Primeira besta do Apocalipse 13, contra a sua sétima cabeça. Adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. O livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lá na fundação do mundo, o Cordeiro, o Cristo, não foi morto, porque ele não existia como Cristo ainda. Existia como membro da Trindade, Deus forte, Pai da eternidade e tal. Também tinha o Pai e o Espírito Santo. Cordeiro apenas como filho do homem na terra, na simbologia do Cordeiro do nosso Deus, que tira o pecado do mundo. Então, repetindo a leitura disso aqui fortíssimo, Apocalipse 13, versículo 8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Morto em plano, do plano de criação, eleição, estipulado por Deus, nosso Pai Celestial. Mais uma passagem, anote. Mesmo assunto, livro da vida do Cordeiro e tal. Apocalipse 21, versículo 27. Apocalipse, anote a hora de Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Já estou vendo isso aqui na minha Bíblia. Outra chance, anote. Apocalipse 21, versículo 7. Anotou? Parabéns, eu leio. É 27, eu falei corretamente, mas eu li errado aqui. É isso mesmo. Quer dizer, é isso, que mesmo já isso, não é? Retiro o advérbio mesmo que é necessário, redundância. Então agora, Apocalipse 21, versículo 27. Apocalipse 21, versículo 27. Anotou? Parabéns, eu leio. E não entrará nela no que? Nós, Jerusalém em cima, após a volta do Cristo, que virá para levar para o céu todas as pessoas salvas. Nenhum salvo ficará para trás. E não entrará nela, nós, Jerusalém em cima, coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que têm os seus nomes em alguma igreja, no livro de membros de alguma igreja, seja igreja, está escrito aqui, seja igreja católica, seja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Universal, Mundial, Internacional, Deus e Amor, Congregação do Brasil, João Jeová, será? Não, é claro que não. Agora leio. E não entrará nela, lá em cima, não Jerusalém, coisa alguma impura, não que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos, onde? No livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro. Então, quem não estará com o seu nome inscrito no livro da vida, no dia da volta do Cristo,
não será levado para Nova Jerusalém. Não entrará lá naquela cidade, porque não será levado. Não é que chegando lá encontrará os portões fechados. Abra, quero entrar, abra cadabra, abra de sésamo. Que maneira abre de sésamo, cadabra, que é isso? Não será levado. Um será levado, diz a Bíblia, Mateus 24. Outro será deixado. Quem será levado, quem será salvo com o seu nome no livro da vida. Quem será deixado perdido, só que morto, aguardando a segunda ressurreição para o lago de fogo, a saber, como diz o Apocalipse, a segunda morte. Mais uma passagem, anote. O meu nome estaria inscrito no livro da vida? Pela graça de Deus, creio que sim. Tenho convicção que sim, pelo meu conhecimento da Bíblia e pela graça do nosso Pai Celestial, não por méritos meus. Se o seu nome, querido pastor evangélico, pentecostal, neopentecostal, pastor, bispo, apóstolo e tal, você, então, enfim, querido ouvinte ou querido ouvinte, Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, você tem convicção que o seu nome está no livro da vida? Espero que sim, pela graça do nosso Pai Celestial, porque ai daquele que não for encontrado com o nome no livro da vida, não bem na volta do Cristo, já antes, no momento da morte. Quando a pessoa vai entrar em óbito, é bom que esse nome esteja no livro da vida. Poderá não dar tempo para conversão, arrependimento, confissão de pecados, para que tal nome seja escrito naquele livro, e esteja acontecer antes ou antes. Eu creio que meu nome ali está, pela graça de Deus, não por mérito meu, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Estão vendo de vós é dom de Deus, não de obras para que alguém se glorie. O ímpio, a pessoa dada na contumaz seu pecado, não tem o seu nome no livro da vida, sim no livro da morte, destinado à segunda morte, lago de fogo, juiz final, final do milênio. E assim eu prossigo, mais uma passagem, anote, sobre o ato de Deus riscar, no devido tempo, evidentemente, o nome de alguma pessoa que talvez até esteve ali por um tempo. Sim, é claro que esteve, estamos sendo riscados, não é? A pessoa se desviou da verdade e perdeu-se, morreu perdida. Então, anote, Êxodo 32, 32 e 33. É isso, anote. Gênesis, Êxodo, é o segundo livro bíblico, anote. E já encontrei para ler. Anote, aula de Bíblia. Êxodo capítulo 32, não é isso? Êxodo capítulo 32, versículos 32 e 33. Última sessão, anote. Rápido aí nas anotações. Êxodo 32, versículos 32 e 33, eu leio. Moisés, no entreveiro com o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus chamou graça infinita e misericórdia, Moisés, por causa do pecado do povo hebreu, está aqui. Agora, pois, ou seja, ó Deus, peço-te, perdoa o seu pecado, o pecado terrível do povo hebreu do deserto do Sinai, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do livro que escreveste. Então é notório que há um livro lá em cima escrito por Deus, livro da vida. Risca-me do livro que escreveste. Moisés que não estava brincando em serviço, Moisés sabia que Deus é real, que ele, Moisés, era real, literal, e que o livro escrito pelo nosso Deus, o livro da vida, é real, literal, é livro de fato. Risca-me do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: sim, tudo bem, você é um desgraçado, pecador e tal, batendo rocha 2 vezes, gritou com a rocha, você matou um homem no Egito e tal, um egípcio, vou esquecer esse nome do livro, está perdido, será? Não, jamais. Eis que a ação do Deus Todo-Poderoso nessa inlocução do seu profeta Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Qual livro? O livro da vida. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, sempre que uma pessoa que tem o seu nome no livro da vida peca, imediatamente quanto àquele pecado, no momento aquele pecado, logo após, Deus risca o nome da pessoa no livro da vida. Será? Não, não é assim. Graças a Deus, ó Deus bendito de amor, graça infinita, eterna misericórdia, não é assim. Inclusive, prezado amigo, também querida amiga, talvez falando assim a uma pessoa, questão gramatical, um amigo, fala também para a amiga, toda a família, Ramundo e todo mundo, amigos e inimigos. Então fica assim: você, quem sabe, desviou-se da sua igreja, está afastado, aí no pecado, no cigarro, na pinga, bebida, no corpo, na cachaça, na droga,
estuprando, roubando e matando, então mentindo, enfim, no pecado, idolatria e tal. Se afastou, não foi mais à missa, não foi mais sua escola dominical, seu templo, sua igreja, tal, protestante, evangélico, pentecostal, está desviado. Nunca mais leu a Bíblia, talvez há 10, 20, 30 anos, ou há 7 anos e tal, não ora mais. Então, só que é o seguinte, amigo, eu repito, quando eu digo amigo, vai para amiga, família toda aí. Se você já foi convertido, já foi perdoado, já teve paz, a doce paz que a divina presença do Espírito Santo na alma, mas desviou-se, sabe o seguinte, que isso é muito positivo, que maravilha, aleluia, o seu nome esteve escrito no livro da vida. Quando você foi convertido a Deus, ao Cristo, pelo Espírito Santo, a Bíblia é verdade, seu nome foi escrito no livro da vida. Ficou ali, esqueci, ficou ali não, eu digo, você é a pessoa. Você ficou firme na igreja, 10, 20, 30 anos, ou 1 ano, desviou-se, está desviado. Saiba disso, amigo, o seu nome permanece no livro da vida. Enquanto a vida, a esperança, e a esperança, diz o ditado, última que morre, que não morra, o seu nome continua no livro da vida. Deus está esperando que você volte, para que o seu nome não precise ser riscado do livro da vida. Quando então o nome de uma pessoa possa ser riscado no livro da vida, e não é na hora da morte da pessoa que morre perdida também. Há um juízo que se processa no Santíssimo, da Nova Jerusalém, há muito tempo, no cumprimento de profecia de Daniel, do Apocalipse. Outro dia explicarei isso, vai demorar algumas semanas, mas explicarei, aguarde, fique tranquilo, amigo da minha amiga. Nesse juízo, então, quanto a pessoa que viveu e morreu perdida, mas tinha o seu nome por um tempo, teve no livro da vida, então é ali que o nome será riscado, naquele tempo do livro da vida, de modo que a pessoa quem define a sua situação, se o seu nome permanece no livro da vida, ou deverá ser riscado dali. Então Deus relatou a Moisés que quem peca contra ele, mas morre perdido, no pecado, claro. Acontece pessoa que no momento oportuno, no momento correto, na profecia, é que Deus retira o nome de tal pessoa no livro da vida, mas nomes permanecem no livro da vida. Quem vive e morre salvo, então é claro que teve o nome escrito no livro da vida, em algum tempo, no momento da conversão. A pessoa está morta e consciente, desfeito por até o incisa em inclinação, mas o seu nome está brilhante no livro da vida. Então será feita a chamada na volta do Cristo, para assim dizer, isso é simbólico, que não haverá chamado, fulano, presente, ciclano, presente, Beltrano, está morto aí, moça, então ressuscita de fulano, nome do livro da vida e tal. Claro que não será assim. A ressurreição das pessoas salvas será geral de uma vez, não de uma por uma. Veja, Abel, Daniel, Ezequiel, Daniel e tal, todo mundo salvo ressuscitado, tendo seus nomes no livro da vida. Então seremos levados para a Nova Jerusalém, e lá permaneceremos durante o milênio, vindo após o juízo final, depois do fogaréu, para a nova terra, que explicarei em breve, faz parte do final do milênio, após o milênio, não, nova terra, que herdaremos para habitarmos aqui com Deus, com a Nova Jerusalém, depois do fogaréu, juízo final, para todos sempre. Mais uma passagem à noite. Bom, constamos aqui, Deus e o Pai. Na verdade, quem entende de Bíblia a fundo sabe que foi o Filho nesse diálogo com Moisés, aqui em Deuteronômio, desculpa, em Êxodo 32, 33. Mas agora vamos ao Cristo como Filho do homem. Anote a palavra do Cristo no livro da vida e a possibilidade de o nome de uma pessoa ser riscado no livro da vida. Anote, é do Cristo. Não é papo de Adventíssimo, Jeová, Adventíssimo, Mormon e tal, não. É Bíblia, anote. Percebe quão importante você anote cada passagem que eu cito e explico, a aula de Bíblia profunda, anote. Apocalipse 3, versículo 5. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Estou em Pedro, 1 João, e já encontrei, só caiu bem no Apocalipse 22, que é o final da Bíblia inclusive, então regredindo, e já estou quase encontrei, que bom, não? Graças a Deus, encontrei. Apocalipse 3, quer dizer, capítulo 3, versículo 5, mais uma chance, anote, isso é importantíssimo. Apocalipse 3, versículo 5, leio, dizendo o Senhor Jesus Cristo, a igreja de Sardes, mas que vai para todos nós, do tempo atual da Laodiceia, anote, já anotou, não? Apocalipse 3, versículo 5, essa aqui eu leio, o que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma
riscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma, em português certo é de maneira alguma, né? Mas tudo bem, leu como está. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Assunto que é sintomático, mas entre linhas, de modo fidedigno, entendemos que quem vencer, como acabei de ler, terá o nome permanente no livro da vida. Mas quem não vencer, perdido. Mas que em algum tempo teve o seu nome escrito, então tal nome será omitido, riscado para sempre do livro da vida, que a pessoa viveu e morreu perdida. Repito isso, anote. Desculpe, já anotou mais que demais, não é? Porque anota novamente, tudo bem. Solução sua aí. Apocalipse 3, versículo 5, repita a leitura. Permita-me. Dizendo o Senhor Jesus Cristo: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Óbvio que quem não vencer, perdido, terá o seu nome riscado do livro da vida. Mais uma passagem, anote. Apocalipse 2, versículo 10. Apocalipse 2, versículo 10. Fortíssimo isso, a Bíblia magnífica. É a palavra do nosso Deus, não é um livro comum. É um livro vivo e eficaz que converte a pecadores e que nos santifica para a sua sempre leitura. Quando a pessoa apenas lê a Bíblia sem entender, o Espírito Santo atua na mente da pessoa e vai santificando a pessoa, colocando em sua alma saudade do céu e cada vez mais conversão e santificação. Leia mais a Bíblia, amigo. Se apegue mais à palavra do nosso Deus, diariamente, várias vezes ao dia, de preferência. Então, para agora, Apocalipse 2, versículo 10. Leio. Também o Cristo dizendo: a igreja de Esmirna, mas que vai para todos nós, do templo da Laodiceia: não temos as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Isso aqui já aconteceu, durou 10 anos, tem imperador Permancental Diocleciano e tal. Explicarei isso em outra ocasião, hoje apenas prossiga na leitura. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte aqui, não é no sentido de na velhice entrar em óbito, não é na vida contínua. Noutra passagem sim, aqui não. Se tira aqui, ser fiel até morrer, entregar a vida, ser assassinado, se preciso for, perdendo a vida biológica, mas ganhando a vida eterna. A pessoa salva, o cristão autêntico, não ganha salvação por morrer por amor a Cristo. E se, quando então a pessoa tem que optar entre permanecer viva biologicamente e negar a fé, escolhe então ser queimada, como cristão na arena do circo de Nero em Roma, comido por leões e tal, ou queimadas em estacas e tal. Então a pessoa está salva, por isso ela morre e salva. Pessoa alguma ganha salvação por dar a vida por amor a Cristo? Claro que não. Já é do Cristo, está salva, não é? E então, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, ou seja, até morrer, se preciso for, e não negar a fé. E eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida será dada somente quem será com o seu nome no livro da vida, ali permanente. Mais uma passagem, no caso a última dessa aula, anote. Também palavras do Cristo. Mateus 24, versículo 13. Anote. Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13, falando de uma grande tribulação que viria, e já veio, acontecia muito tempo, Idade Média, tentação da Inquisição papal do Romano, 538 a 1198 depois do Cristo e tal. Não te explicarei isso hoje não. Tem mais a ver com história até do que com a Bíblia, esse assunto da Inquisição, Tribunal de Santo Ofício, Tribunal Inquisitorial, coisa assim, não? Fogueira da Inquisição e tal. Aguarde. Então, aí Cristo contrasta aqueles que negaram a fé com aquele que, no caso, fica fiel, persevera. E se qualquer situação, mesmo sem perseguição religiosa e tal, a passagem é Mateus, é a última, Mateus 24, versículo 13, vai decora, se eu for ler na Bíblia, demorando em contar, então vai decora, conheci isso há muito tempo, sem arrogância, mas expliquei isso há muitos anos, né? Há mais de 52 anos, no rádio há quase 38 anos, então a passagem é Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a salvação é questão de perseverança, ficar firme, não desistir, não retroceder, prosseguir para o alvo, para a volta do Cristo, então para a vida eterna, imortalidade na Nova Jerusalém durante um milênio, depois aqui na Nova Terra para todos sempre. Amém. Entre os livros do céu há um livro. Este livro é o livro de Deus. Este livro, Jesus com seu sangue na cruz, nosso nome ali escreveu. Este livro é o livro da vida, e na manhã de luz se abrirá. O teu nome também neste livro está. Sim, Jesus ali o escreveu. No livro da vida de Deus, o teu nome Jesus colocou. O meu nome também neste livro está. Sim, Jesus ali o escreveu. Quando for anunciada a hora de se abrir este livro de Deus, estará ali o teu nome também, ou num outro qualquer o escrever. Ainda agora Jesus te convida, quer teu nome ali colocar e chamá-lo no dia de Deus, pois ali Jesus o escreveu. No livro da vida de Deus, o teu nome Jesus colocou. O meu nome também neste livro está. Sim, Jesus ali o escreveu. Eu espero com anseio este dia da chamada no livro de Deus, quando um anjo por ordem do mesmo abrirá e a última chamada fará. Entre milhões e milhões de nomes,
Se inscreva no meu canal no YouTube, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Tais programas postos neste canal, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Anote meu WhatsApp e contate-me, DDD 6262, os números são 999660611. Meu WhatsApp, meu contato é público, muito carinho e amor. Meu WhatsApp, aqui de Séries, Goiás, DDD 62 999660611. DDD 629 99660611. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.